Então, o que a gente viu na aula passada? Vimos algumas normas, vimos as normas que regem tanto os códigos civis, os códigos penais, Constituição brasileira, no que diz respeito a preservar a vida do próximo, né? Então, isso inclui em qualquer âmbito da nossa sociedade. Então, a gente deve preservar a vida do próximo. Dentro das leis trabalhistas, vocês lembram que a gente viu que existe a legislação da Anvisa, a legislação previdenciária e a legislação do Ministério do Trabalho, que é a consolidação das leis do trabalho, a CLT, que regulamenta todos aqueles trabalhadores que são contratados com carteira assinada, então eles estão sob o regime da CLT. Outros profissionais que apresentam outros tipos de contratos de trabalho, seja contratos de prestação de serviço, que é uma relação entre CNPJs e não pode ser diretamente com pessoa física. Dentre outros modelos, vão estar submetidas às próprias leis do contrato de trabalho em que eles se estabelecerem, ok? Então, todas essas normas que a gente viu, que estão abaixo da hierarquia da CLT, elas se submetem aos trabalhadores com registro de carteira, né, da carteira de trabalho, beleza? Então, as normas regulamentadoras, elas são complementos da CLT, visando estabelecer diretrizes e pontos mais específicos dentro de cada profissão para que sejam atendidas as normas de segurança, de saúde dos trabalhadores. Então, a gente viu algumas normas específicas que são bem importantes do profissional fisioterapeuta conhecer. Porque o fisioterapeuta, assim como qualquer outra profissão, em primeiro lugar, é uma profissão que pode ser contratado por meio de um regime de CLT, então pode ter um trabalho com registro de carteira. Portanto, é necessário conhecer as leis que regem esse contrato. Em segundo ponto, o fisioterapeuta é um profissional que pode prestar serviço para as empresas. Então, é necessário que a gente conheça quais são as normas que regem e para que fim as empresas vão precisar de uma assessoria, de uma consultoria ou de um laudo emitido por um fisioterapeuta. Então, a gente viu a NR4, que estabelece a necessidade de todas as empresas que apresentam funcionários contratados pelo regime da CLT a terem um serviço de engenharia de segurança do trabalho e medicina do trabalho para assegurar que os seus indivíduos estejam respaldados dentro do que se diz a segurança do trabalho e a saúde desses indivíduos, a preservação da saúde, dentro das atividades laborais que eles vão fazer lá no seu trabalho. Então, NR4 diz que é necessário existir um serviço especializado de engenharia de segurança e medicina do trabalho dentro das empresas que têm empregados pela CLT, ou seja, empregados com registro de carteira. Lembrando que esse SESMIT, ele pode ser um serviço que existe dentro da empresa, então em grandes corporações existe esse serviço dentro da empresa, são profissionais contratados, ou pode ser feito um contrato de prestação de serviço por órgãos especializados, como empresas especializadas na medicina e na segurança do trabalho.
certo? NR5, a gente viu que é necessário que dentro dessas empresas exista uma comissão interna de prevenção de acidentes, é a CIPA. E a CIPA é formada por alguns profissionais, tanto da área da saúde, quanto da área da engenharia de segurança. E a CIPA, esses membros da CIPA, eles fazem toda a abordagem de prevenção de acidentes, toda a abordagem de treinamentos, tanto na forma de execução das atividades laborais, quanto no uso de EPIs, quanto no uso das formas de trabalho de uma forma segura, entre outras coisas, como a CIPAT, que é a semana... existe uma semana de campanha de prevenção de acidentes dentro das empresas, especialmente as empresas grandes. O que mais que a gente tem? Também a CIPA é responsável pela elaboração do mapa de risco que vocês fizeram. Então, temos várias atribuições desse pessoal, desses membros desta comissão. A gente viu NR6, e a gente viu a abordagem dos conceitos de EPC, então os equipamentos de proteção que estão dispostos no ambiente, então os equipamentos de proteção coletiva, e os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual utilizado por cada trabalhador. Vimos que os EPIs, eles têm que ser fornecidos para os trabalhadores quando é identificado o risco lá pelo PPRA ou pelo próprio mapa de risco. Quando é identificado que naquele setor existe algum tipo de risco e esse risco pode ser atenuado com o uso de EPI, a empresa é obrigada a fornecer esse equipamento de uma forma gratuita e sem prejuízo financeiro ou desconto sobre a remuneração do seu trabalhador. O que mais? NR7, a gente viu que existe o programa de saúde ocupacional, o PCMSO, e a gente viu o NR9, que é o documento do PPRA, elaborado lá pelo pessoal da engenharia ou técnico de segurança do trabalho, que vai avaliar os riscos existentes lá no ambiente de trabalho. Beleza, visto isso, a gente passa para a NR17, que todo fisioterapeuta deve conhecer muito intimamente, pois é a norma que vai regular os nossos trabalhos de assessoria, de laudo e de implementação dentro do setor, dentro de vários setores das empresas, conforme a necessidade dessas empresas. E outra coisa importante de elencar aqui para vocês, pessoal, são os motivos pelos quais as empresas vão solicitar uma análise ergonômica do trabalho, por exemplo. Basicamente, as principais solicitações das empresas são para certificação de alguma ordem, como, por exemplo, uma certificação de ISO 9000, que é uma certificação de qualidade. Uma outra tem uma ISO que é de qualificação dos hospitais, que não me lembro exatamente qual que é o número. Temos aqui na região, tem bastante indústria têxtil, então temos a certificação da BVTEX, que regulamenta todo o setor têxtil, ali da qualidade de serviços do setor têxtil. Outras solicitações são quando existem muitos processos de afastamento em algum setor da empresa. Também quando tem muitos processos judiciais
decorrentes do afastamento ou de alguma lesão ou de lesões que esses trabalhadores venham a ter posteriormente ao trabalho. Então, temos algumas solicitações por parte das empresas, né? Esse tipo de solicitação. Então, depende muito de qual empresa e do estado em que essa empresa se encontra. Então, vamos lá. Alguém parou para ler algum minuto essa NR17, gente? Pedi para vocês darem uma lida, porque basicamente a nossa aula vai ser uma visualização de um panorama geral assim, da NR17, mas o ideal mesmo é que vocês conheçam a linha por a linha, parágrafo por parágrafo, para vocês saberem do que se trata efetivamente. Boa, Agatha, isso aí. Tem bastante coisa mesmo. Então, vamos lá. Do que se trata essa norma? Basicamente, ela estabelece os parâmetros que vão permitir a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Marco Antônio, eu li para fazer os trabalhos. Ah, boa, muito bem. Então, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que na saúde do trabalhador, a gente tenta adequar e moldar o trabalho às condições do trabalhador. Então, a gente tenta moldar a atividade ao ser humano, diferente do que acontecia antigamente, onde o ser humano se moldava à atividade para fazer o seu trabalho, correto? Então, esta norma, ela vem trazer as diretrizes para que a gente consiga adaptar aquelas atividades de trabalho para as características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente na prática laboral. Mas aí, o que são as características psicofisiológicas dos indivíduos, né? Como é que eu vou adaptar o trabalho dele às características, sendo que eu não sei o que são essas características? Então, vamos lá. A psicofisiologia estuda, basicamente, a fisiologia, ou seja, como as coisas funcionam no corpo desse indivíduo, do ponto de vista das funções motoras. Por isso, é de propriedade do fisioterapeuta, porque o físio estuda as funções motoras e a fisiologia das condições motoras do ser humano em geral. Isso especialmente nos âmbitos de reflexos, postura, equilíbrio, coordenação motora e execução de movimentos, tá? E tem algumas outras questões que são mais do âmbito cognitivo e psicossocial, que são características importantes a ser avaliadas também. Por exemplo, o ser humano, ele prefere ter a liberdade de escolher a postura que ele vai adotar durante a execução do trabalho. Também prefere utilizar de uma forma alternada os músculos corporais e não somente segmentos. Então, aqui a gente já consegue observar que trabalhos dinâmicos são mais agradáveis e são mais toleráveis por mais tempo para os indivíduos quando comparados a trabalhos estáticos, monótonos ou repetitivos. Também tolera mal tarefas fragmentadas e com pressão para ser executadas, ou seja, com tempo escasso de execução. E pior ainda, quando existe o chefe, o gerente, ou uma máquina que determina esse tempo para esses indivíduos. E aqui a gente também retorna lá para o modelo de trabalho da época da Revolução Industrial, onde as máquinas determinavam o ritmo que deveria ser realizadas as atividades dentro das indústrias, né? Lembra que a gente viu
aquele videozinho do Tempos Modernos, do Charles Chaplin, que ele, tentando acompanhar a velocidade determinada pela máquina, acaba atropelando outros trabalhadores ali na esteira, perfeito, né? E ainda, o ser humano, ele não tem talvez, não sei se a palavra correta é a noção, mas na verdade o ser humano ele é estimulado por uma remuneração ou por uma vantagem, quando oferecida pelo seu empregador, né, pelo seu chefe, de uma forma que ele excede os limites de tolerância seguros para a manutenção do seu corpo. Então, é onde geram lesões por esforço repetitivo ou lesões de outra ordem osteomuscular por excesso de carga de trabalho. E isso especialmente lá em atividades comissionadas, em atividades remunerativas que vão estimular esse indivíduo a trabalhar mais, porque ele vai ter uma remuneração ou uma vantagem sobre o volume de trabalho que ele possa fazer. Então, isso tem que ser bem avaliado dentro da organização do trabalho, porque temos algumas características, alguns detalhes profissionais onde atividades como essa são proibidas, né? Atividades de remuneração ou de avaliação de desempenho, por expor ao risco osteomuscular. Também, o ser humano, ou todos os trabalhadores, né, eles se sentem bem quando as atividades em que eles desenvolvem são de resolver problemas ligados à execução de tarefa. Portanto, não sendo encarado como uma máquina, mas como um ser que pensa e age. Basicamente, trabalhos monótonos e trabalhos que geram alienação ao processo completo de trabalho. Então, quando o trabalhador ele não sabe aonde começa, em que parte do processo produtivo ele trabalha e qual é a finalidade daquilo, isso é uma tarefa que não gera prazer de ser realizada, tá? Quando existe essa alienação ao processo produtivo. Também tem capacidade sensitiva e motora que funcionam em um certo limite, né? Então, tanto a capacidade de sensação quanto de motricidade, elas existem num determinado limite de tolerância saudável. Por isso também que quando temos atividades aí que são estimuladas quando a gente tem desempenho sendo avaliado de uma forma a ser retribuída com uma remuneração ou com uma vantagem, pode exceder aos limites e gerar uma DORT, por exemplo, tá? E além do processo de envelhecimento que pode aí alterar também tanto a execução das suas capacidades sensitivas, motoras, cognitivas. Porém, o ser humano é extremamente adaptável a diferentes realidades, a diferentes situações. Então, consegue compensar essas possíveis perdas dentro do processo de envelhecimento com estratégias para a resolução de qualquer problema que venha a acontecer na resolução do seu trabalho, para fazer a sua atividade laboral. E, por fim, o ser humano também se sente mais... tem a sensação de maior pertencimento quando existe uma cooperação entre diferentes setores, entre diferentes hierarquias, entre os líderes e os liderados. Muito mais, e esse é um ambiente muito mais agradável do que aqueles ambientes onde existe competição, onde existe remuneração
para o melhor vendedor do mês, ou aquela premiação do funcionário do mês. São, como eu posso dizer para vocês, são abordagens que comprovadamente não são eficazes do ponto de vista cognitivo e psicossocial dos trabalhadores. Então, existem outras abordagens que podem ser feitas para motivar os trabalhadores dentro das empresas que geram um clima melhor de dentro do trabalho, certo? Então, a gente já viu quais são lá as características psicofisiológicas que vão receber a adaptação das atividades de trabalho, né? E aqui, na NR17, a gente basicamente vai abordar os aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga manual de materiais, mobiliário. Tranquilo. Maria Gabriela, né? Tá com o nome de Estela, não tem problema, tá? Beleza. Vamos lá. Então, vamos avaliar o mobiliário, os equipamentos e ferramentas que são utilizados nessa atividade laboral, as condições ambientais do posto de trabalho, que vão incluir ruído, iluminação, velocidade e umidade do ar, e organização do trabalho, que está extremamente ligado com o aspecto cognitivo e psicossocial dos trabalhadores. Para avaliar a adaptação psicofisiológica do trabalhador, no caso, as condições do trabalho, as características do trabalhador, o empregador, ou seja, a pessoa responsável pela empresa, precisa realizar a análise ergonômica do trabalho. E esta análise pode ser feita por um profissional contratado da empresa, por um fisioterapeuta contratado pela empresa, geralmente em empresas grandes, ou ser contratado como uma prestação de serviço, geralmente em empresas menores fazem esse tipo de abordagem, tá? E o que é a análise ergonômica do trabalho, elaborada pelo fisioterapeuta? Basicamente, é um documento que divide cada setor em diferente, na verdade, sim, a gente desenha um mapa da empresa, de cada posto de trabalho dentro de cada setor. E cada posto de trabalho vão ser avaliadas as tarefas que são realizadas, quais atividades são desenvolvidas para realizar essas tarefas, como essas atividades são realizadas e quais as dificuldades encontradas pelos trabalhadores para realizar essas tarefas, certo? Então, é como se você fosse esmiuçar e escrever num relatório cada atividade, cada tarefa de cada posto de trabalho, de cada setor da empresa. E o que a NR traz para a gente? Vamos lá, lembra que a gente avalia o manuseio de cargas manuais, manuseio de materiais manuais, o mobiliário, condições ambientais, o aspecto cognitivo-social, cognitivo-psicossocial e a organização do trabalho, tá? O que a NR17 diz para a gente sobre o manuseio manual de materiais? Diz que qualifica, né? Ele determina que todo transporte onde o peso da carga é suportado inteiramente pelo trabalhador compreende um transporte manual de material, ou um transporte manual de cargas. Então, toda vez que você pega uma carga, seja ela independente da sua massa, independente do peso, e aquela carga ela é suportada inteiramente pelo trabalhador, e isso é um transporte manual de cargas.
E aí, outra definição é o transporte regular de cargas, basicamente, é toda atividade realizada de maneira contínua ou que inclua, mesmo de forma descontínua, esse transporte, ou seja, suportar a carga de um material. Opa, me perdi aqui, pessoal. Então, mesmo que seja de uma forma contínua ou descontínua, tá? Então, o trabalhador teve a suspensão, teve o suporte de uma carga e levou de um local a outro, ou somente levantou e posicionou de novo na superfície, é considerado transporte manual de cargas. O que a gente tem como determinação da NR17? Proibido trabalhador jovem, ou seja, entre 14 e 18 anos, transportar cargas acima dos limites pré-estabelecidos. Tá no próximo slide aqui. Né? Então, ó, o peso dessa carga não pode comprometer a saúde e segurança do trabalhador e é obrigatório treinamento satisfatório para que esse indivíduo não gere prejuízos ou venha a cometer aí a saúde deste trabalhador, tá? E é ensinado a eles, é preciso, né, ter disponível quando possível e quando cabível, meios auxiliares ou meios técnicos apropriados para limitar ou facilitar este transporte. Então, aqui, no parágrafo 2.5 da NR17, diz que mulheres e jovens devem transportar pesos abaixo dos valores admitidos para homens. Então, temos aqui, ó, essa tabelinha de limitação de pesos para os indivíduos. Adultos, de 18 a 35 anos, ou dependendo das normas que são, dependendo da norma que é adotada pela empresa, tem a variação de idade, mas nesta tabela diz que homens podem transportar 40 quilos, mulheres 20 quilos, enquanto que trabalhadores jovens, ou seja, de 14 a 16 anos, não podem fazer transporte manual de qualquer peso, e de 16 a 18 anos tem uma restrição aqui de meninos, carga máxima 16 quilos, meninas, carga máxima 8 quilos. Porém, esses valores, eles dependem de cada estabelecimento que vai adotar determinadas normas. Por quê? Quando existe o transporte manual regular ou frequente, quando a atividade, por exemplo, para que esse indivíduo foi contratado é exatamente na logística, e ele tem que fazer o transporte de materiais o dia inteiro, essas cargas são reduzidas e são limitadas. Quando este transporte acontece de maneira eventual, a carga aí pode ser admitida num valor mais elevado. Por exemplo, segundo a CLT, lá na Consolidação das Leis do Trabalho, diz que 60 quilos é o peso máximo que um trabalhador, independente da sua estatura, da sua força, da sua massa corporal, pode remover individualmente até 60 quilos. Mulheres, mas não diz aqui novamente, não diz com qual frequência, se é uma vez, se é frequente, se é ocasional. Por isso, vai depender de cada normativa dentro de cada setor econômico. Mulheres e jovens, trabalhadores jovens, são de 14 a 18 anos. Tem como limite 20 quilos para trabalhos contínuos e 25 quilos para funções ocasionais.
Novamente, existem normas da BNT que são adotadas por alguns setores, existem normas de segurança dentro da engenharia de segurança do trabalho, dentro das normativas dos técnicos de segurança do trabalho, e outras NBRs, que são as normas brasileiras, que determinam, dependendo do tipo de função, dependendo do tipo de atividade desenvolvida lá no âmbito profissional. Aqui nos próximos slides eu coloquei para vocês instruções de como fazer o levantamento, transporte e descarga de materiais. Então, tem aqui, basicamente, todas aquelas características que a gente viu lá na aula de biomecânica, mas tem também alguns outros posicionamentos para situações especiais, tá? Como, por exemplo, cadê o pessoal que transporta sacos de areia, por exemplo, uso de pá, que é um outro tipo de alavanca, transporte de tijolos, enfim, coloquei aqui para vocês conhecerem, tá? Ó, no ponto 3 da NR17, aborda sobre o aspecto mobiliário, tá? Ou seja, sobre os móveis que estão disponíveis ali para esse trabalhador utilizar nas suas tarefas. Quando o trabalho pode ser executado sentado, o posto de trabalho deve ser planejado para isto. Não pode simplesmente largar qualquer mesa, qualquer cadeira que tenha disponível lá. É importante que seja planejado e adaptado para que seja realizado nesta posição. Para trabalhos manuais, lembra que a gente viu também na aula de biomecânica, tanto para as atividades sentadas quanto em pé, as bancadas, mesas devem ser proporcionais às condições de postura, de visualização e operação, com os requisitos mínimos que a gente viu lá. Altura da superfície compatível com o tipo de atividade. Lembra que para atividades de maior precisão, a altura da bancada tem que ser mais alta. Para atividades de manuseio de força, que precisa de força, ela é uma superfície mais baixa. A área de trabalho tem que ter fácil alcance e visualização. E as características dimensionais que permitem o posicionamento e movimentação adequado dos segmentos, tanto de membros superiores, tem que ter uma superfície adequada, quanto para membros inferiores, que é para você poder ter um espaço de acomodação das pernas quando sentado ou dos pés quando em pé. Então, lembra dessas fotinhos aqui, desses esquemas que a gente viu lá na aula de biomecânica ocupacional? Para diferentes trabalhos manuais, diferentes tipos de superfície. Então, trabalhos de maior precisão tem que ter uma superfície mais alta. Trabalhos que exigem manuseio de força, superfícies mais baixas. E tem que ter essa entradinha aqui para o tornozelo, né, para o pé, quando são feitas atividades em pé. E tem que ter as alturas adequadas aqui abaixo da superfície da mesa quando trabalham sentados, certo? Para trabalhos que utilizam não só a atividade manual, mas que utilizam alavancas de acionamento, como pedais e outros comandos, elas devem ter posicionamento e dimensão de fácil alcance e ângulos adequados para que não seja necessário se esforçar demais para acionar essas alavancas. Eu coloquei aqui para vocês um exemplo de máquina de costura. Não sei se vocês têm contato com uma máquina industrial, mas
Minha mãe, eu cresci, né, com uma mãe costureira, então conheço bastante das atividades de costura e também já laudei algumas empresas de costura aqui da região. Então, esta é um tipo de máquina de costura reta industrial que ela apresenta um pedal lá no chão. Então, aqui embaixo é um pedal de acionamento. E ainda tem mais uma alavanca que é acionada com a face lateral do joelho. Essas alavancas elas têm que estar bem proporcionais para que esse indivíduo, para que esse costureiro ou costureira não necessite fazer uma grande abdução do quadril para que aconteça esse acionamento da face lateral do joelho, certo? Dentre outras atividades que exigem esse tipo de manuseio e acionamento para o maquinário funcionar. Os assentos, que basicamente a gente também já viu lá na aula de biomecânica ocupacional, mas aqui a gente está vendo o que tem de respaldo na NR17 para a configuração das cadeiras. Requisitos mínimos: ter altura ajustável à estatura e a estatura dos trabalhadores e a natureza da função. Então, se é um trabalho de escritório que utiliza computador, precisa ter uma altura ajustável à superfície da mesa, né? Se é uma atividade, por exemplo, laboratorial, atividades laboratoriais, por exemplo, que são realizados experimentos bioquímicos, químicos e físicos, geralmente são feitas atividades de precisão, então é uma superfície mais alta, e esses indivíduos sentam em bancos mais altos, banquetas mais altas, e na verdade só ficam apoiados sobre o assento. Então a gente diz que é uma posição semi-sentada. Essa pessoa praticamente fica em pé, mas fica apoiado lá sobre o banco, trabalhando com uma superfície mais alta, porque é um trabalho de precisão. Então precisa ter altura ajustável à altura do indivíduo e à natureza da função. Pouca ou nenhuma conformação na base do assento, ou seja, não pode ter aqueles assentos anatômicos, porque cada indivíduo apresenta uma característica individual, tanto de composição de corporal, quanto, enfim, do seu biotipo. Precisa ter borda frontal arredondada, então não pode ser aquele tipo de cadeira. Não sei se vocês chegaram a estudar em colégio que tinha aquelas cadeiras de madeira, onde a bordinha da frente ali, ela era em quina viva. Esse tipo de assento não é o adequado. Ou, geralmente, na casa dos avós, do pessoal mais do interior, também tem aquelas cadeiras de madeira, também com quina viva lá na borda, e a gente senta e fica marcado aquilo na perna. Então, basicamente, para ergonomia é necessário uma borda frontal arredondada. E o encosto adaptado para a área para proteção da região lombar. Então, tem que ter o encosto lombar ali na parte posterior da cadeira. Os braços, depende de cada atividade. Então, vão ter atividades que necessitam do braço, do apoio do antebraço. E o rodízio também depende as rodinhas, né? Depende de cada tipo de atividade. São atividades onde esse indivíduo precisa sair da sua função, sair do seu posto de trabalho, fazer rotações ou levantar, é necessário ter rodízio, ter 5 pés com rodinhas. Se é uma atividade de precisão ou de trabalho mais contínuo,
pode ser pés fixos, tá? Então, por exemplo, no caso anterior que eu apresentei para vocês, da costura, como você lida com maquinário, onde qualquer deslize do rodízio pode gerar algum acidente de trabalho ali, pode perfurar a mão do costureiro, enfim. Então, neste tipo de atividade, são recomendadas o assento com os pés fixos, tá? Vamos lá. Para aqueles trabalhadores cuja sua função é em pé, por exemplo, vendedores que trabalham aí em pé pelo setor. Que mais que a gente tem que trabalhar em pé? Vocês trabalham em pé lá no trabalho de vocês ou sentados? Coloquem aí. Então, para esses trabalhos em pé, é necessário que a empresa tenha um local para descanso no período de pausa desses indivíduos, tá? Claro que a gente tem aqui, ó, uma sala de descanso dos sonhos, que é essa da Google, né, com vários puffs em forma de Tetris e tudo mais. Esse é o modelo ideal, é a expectativa. Mas a realidade que a gente tem é lá uns banquinhos qualquer, num espaço tipo refeitório, algo assim, né? E aí, Marco Antônio, tem local de descanso lá para vocês no trabalho? Tem um lugarzinho que você pode sentar durante a sua pausa? Deus me livre pra sentar. Eu trabalho de vendedor. Exatamente. Então, mas é importante que a empresa disponibilize um local para que durante a sua pausa você possa se sentar, ok? Então, a expectativa é a sala de descanso da Google e a realidade é a salinha de refeitório, geralmente, né? Ponto 4 da NR17, sobre os equipamentos e ferramentas utilizados na atividade laboral. Então, elas devem estar adequadas às características psicofisiológicas do trabalhador e à natureza da atividade executada. Atividades que envolvem leitura de documentos para digitação, então são atividades que precisam de uma grande concentração, precisam ter um suporte adequado para o documento, ajustado ali à postura. Lembra que na aula de biomecânica a gente viu que precisa ter um espaço entre o olho, o olho na tela e o olho no documento e o olho no teclado muito próximos, para que esse indivíduo não sobrecarregue a cervical com movimentos excessivos de posicionamento da cabeça no espaço. Então, na NR17, lá no ponto 4, diz que para esse tipo de atividades que envolvem ali, concentração, leitura e digitação de documentos, deve ter um suporte adequado para os documentos, ajustado à sua postura, à visualização, ao campo visual e à operação, evitando movimentação frequente da cervical e fadiga visual. Além de ser utilizado documento de fácil legibilidade, então tem que ter uma fonte deste documento que seja possível bater o olho e ler, não pode ser uma letrinha muito minúscula. E o papel em que esse documento vai ser apresentado não pode emitir reflexo. Então, não sei se vocês lembram da lista telefônica, por exemplo. A lista telefônica tinha algumas páginas que eram com aquele papel mais, como se diz, sem reflexo, e tinha páginas que eram num papel mais brilhante. Quando você precisava pegar um tipo de papel como esse, que era mais brilhante, tinha que posicionar de uma forma que a luz não emitisse reflexo
enfim, e tem outros tipos de papéis também, não só esses, que podem emitir ali reflexo da iluminação local. Para trabalhos que têm na sua atividade processamento eletrônico de dados, com terminais de vídeo, ou pensando, né, que a NR17 tem já alguns anos de vida, mas também com uso de computador. Nesses postos de trabalho, as condições, esses postos de trabalho, eles devem oferecer condições de mobilidade suficiente para ajustar a tela, tanto na posição quanto na iluminação da tela, então tem que ter aquela graduação de iluminância da tela, protegendo contra reflexos e proporcionar ângulos adequados de visibilidade. Então tem que ter a altura adequada no espaço. O teclado tem que ser independente e tem que permitir a mobilidade para se ajustar de acordo com as tarefas. A tela, teclado e suporte de documentos tem que ter distâncias aproximadas dentro do campo visual e as superfícies devem ter a altura ajustável. Importante também, quando existe o teclado e o mouse independentes, eles têm que estar na mesma superfície. Acho que é isso, né? Isso. Então, aqui tem um esqueminha lá de um estudo da ResearchGate, que está nessa plataforma de dados da ResearchGate. Basicamente, coloca aqui para vocês alguns aspectos, um resuminho das atividades que utilizam computador, beleza? Então, ó, os pés têm que ter apoio para os pés, de uma forma que eles fiquem inteiramente acomodados. A cadeira tem que ter aposto para a lombar e ajuste de altura. Os ombros têm que estar relaxados, os antebraços podem estar apoiados no braço da cadeira quando esse braço não interferir nas atividades que ele realiza. É importante não ter desvio ulnar do punho. Então, geralmente a gente vê desvio ulnar quando existe um mouse que está numa acomodação apertada e também quando os indivíduos trabalham com notebook. Também a gente vê desvio ulnar acontecendo para que seja possível se acomodar ali a largura do teclado, né? Monitor com altura ajustável, topo do monitor na altura dos olhos, numa distância entre 45 e 70 centímetros de distância do campo visual ali desse indivíduo. Ponto 5, que são as condições ambientais. Condições ambientais devem estar adequadas também às características do nosso trabalhador e à natureza da atividade desenvolvida. Então, para aquelas atividades que precisam de muita concentração, como sala de controle, sabe aquela sala de monitoramento? Precisa de muita atenção também. Salas de desenvolvimento e análise de projetos, de criação de projetos, laboratórios, escritórios. Para esses ambientes são recomendadas condições de ruído máximo 65 decibéis, temperatura entre 20 e 23 graus, velocidade do ar máxima de 0,75 metros por segundo e umidade relativa do ar mínima de 40%. Os ruídos, quando não existe a partir do laudo dos ruídos, lá pelo PPRA, a gente adota que os limites vão ser no máximo 65 decibéis para o conforto auditivo e para que não seja necessário utilizar protetores auriculares de qualquer tipo, outros EPIs de proteção auricular de qualquer tipo. Na NBR 10152, ela determina que
para determinados ambientes existe uma faixa de conforto auditivo que deve ser mantida. Então, lá, para hospitais mais baixinho, de 35 a 45 decibéis. Para salas de aula e laboratório, de 40 a 50 decibéis. Já para lugares onde existe uma maior concentração de pessoas e, portanto, maior ruído, como ginásios poliesportivos, por exemplo, o conforto térmico vai acontecer lá de 45 a 60 decibéis, tá? O que acontece? O fisioterapeuta pode mensurar ruído? Pode, tá dentro da NR17 ali, viram aqui, né? Tá dentro da NR17 o quanto que tem que ser. Então, a gente pode ter um equipamento, um decibelímetro, é o nome do equipamento, que vai mensurar os decibéis. Tem que ser mensurado no ambiente de trabalho próximo ao campo auditivo, então próximo da onde o indivíduo vai auscultar, então próximo da região do tórax, da cabeça, da cervical. Pode ser mensurado a quantidade de ruído, tá? Então a gente tem esse respaldo na NR17. Existe aí uma intriga entre técnicos de segurança do trabalho e engenheiros quanto à coleta desse tipo de dado. Claro que se você não tem um decibelímetro, você pode coletar essa informação lá do PPRA da empresa, né? Temperatura, você pode aferir a temperatura com um termômetro que você tenha. É importante que a temperatura ela seja difusa, né? Então, lembra que a gente tem a polêmica do ar-condicionado na sala? Por quê? Porque não é uma manutenção de temperatura difusa. Ela é concentrada naquela parte aquela parte frontal, né? Que é onde sai o ar condicionado, o ar mais gelado, ele sai ali e ele vai se espalhando lentamente pela sala. Como é um ar-condicionado de modelo split, o espalhamento, né, desse ar, ele não é de uma forma homogênea. Ele leva um certo tempo para fazer a manutenção da temperatura ali na sala. Por isso a gente tem a polêmica do ar-condicionado. Então, nas empresas, é importante que tenha a manutenção da temperatura entre 20 e 23 graus. Inclusive, na sala deveria ser mantida também, né? Velocidade do ar. Então, é importante que não tenha uma janela aberta com uma grande correnteza de ar entrando, para não acontecer como nessa fotinha aqui de baixo, né? Aquela velocidade do ar que impede você de estar no seu conforto térmico. Isso a gente vê bastante, por exemplo, em terminais de atendimento que são expostos praticamente ao ar livre. Antigamente as cabines dos pedágios eram mais abertas, hoje em dia é bem fechadinha, quase um aquário ali, né, que a pessoa trabalha no pedágio. Alguns supermercados que têm portas mais largas também, e os operadores de check-out ali, os seus caixas, ficam próximos dessas portas. Também, se tiver uma correnteza de ar muito grande, eles vão sentir esse desconforto. E aí, outros trabalhos ao ar livre que têm as suas próprias normativas. Tem uma NR de trabalhos ao ar livre só para especificar esse tipo de problemas e condições ambientais aos quais eles estão expostos, né? Certo? O que mais de condições ambientais? A iluminação tem que ser adequada, natural ou artificial, lembrando que quando tem janela, é importante que esse indivíduo ele não trabalhe, por exemplo, num computador que tem uma emissão de luz. É importante que esse indivíduo não trabalhe de frente para a janela, para a emissão de luz, porque vai ter ofuscamento.
porque vai vir uma luz natural externa, então tem o sol forte, muita energia luminosa sendo absorvida pela retina, e isso vai diminuir a abertura da pupila na atividade que ele estiver fazendo, por exemplo, no computador, ou numa outra atividade manual. Então, janelas, é importante ser posicionada na lateral do posto de trabalho, tá? Então, janelas na lateral do posto de trabalho para auxiliar na iluminação e não fazer ofuscamento. Iluminação geral ou suplementar, ou seja, tem aquela iluminação do teto, ok? E tem a iluminação suplementar, por exemplo, em atividades muito minuciosas. Por exemplo, lá no laboratório, a gente coloca uma lâmpada focalizada, aumentando a iluminação direcionada, né? A iluminação tem que ser uniformemente distribuída e difusa, deve ser projetada de forma a evitar ofuscamento, reflexo, então, tanto na superfície da bancada quanto nos materiais que vão ser utilizados não podem gerar reflexo, sombras ou contrastes excessivos. E os níveis de iluminação são determinados lá pela NBR 5413, tá? Então, fisioterapeuta pode ir no local de trabalho com um luxímetro, é o nome da ferramenta que mensura a luz, né, a quantidade de fótons. Fisioterapeuta pode ir com um luxímetro no ambiente de trabalho mensurar a iluminação? Pode, estar respaldado pela NR17, tá? Então, mais uma vez, temos respaldo para coleta de dados de condições ambientais. Atividades que geram sobrecarga muscular, tanto estática ou dinâmica, dos segmentos cervical, ombro, costas, membros superiores e inferiores, deve ser observado que qualquer sistema de avaliação de desempenho para efeito de remuneração ou vantagem de qualquer espécie deve levar em consideração as repercussões sobre a saúde dos trabalhadores. Então, novamente, o que eu disse lá no começo, quando as atividades que vão ser avaliadas para ser remuneradas ou gerar vantagens lá, ou ser comissionadas, tem que ser atividades que forneçam segurança e não prejudiquem, não expõem esse indivíduo ao risco de desenvolver uma doença osteomuscular. Devem ser incluídas pausas para descanso nessas atividades que geram sobrecarga muscular estática ou dinâmica. Essas pausas vão depender da característica do trabalho, a gente vai ver também, mas para atividades, por exemplo, de uso de computador, é necessário uma pausa de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados. E quando existe um afastamento superior a 15 dias, o retorno deve ser gradativo, iniciar com atividades menos complexas e que exigem menos da sobrecarga muscular e ir gradualmente retornando aos volumes e na quantidade de trabalho que esse indivíduo fazia antes do afastamento. Atividades de processamento eletrônico, ou seja, atividades de computador. Proibido qualquer avaliação remunerativa quando baseada no número de toques por teclado, por exemplo, tá? Então, não pode ser avaliado, você escreve 5.000 palavras em 1 hora. Não sei se isso é um dado realista, só inventei um dado agora, tá? Para aqueles indivíduos que escreverem 5.000 palavras em 1 hora, vai ter um adicional de R$50. Proibido, tá? Não pode ter esse tipo de remuneração. Número máximo de toques reais: 8.000 toques por hora. Como é que a gente
vai mensurar isso? Então, dentro de uma análise ergonômica, você vai filmar esse indivíduo fazendo a sua digitação e você pode coletar quantos minutos você quiser, pode ser 5 minutos, 2 minutos, e fazer a projeção disso por hora. Porém, é importante você avaliar, acompanhar esse indivíduo, ver se ele fica realmente, efetivamente, trabalhando em digitação naquele ritmo dentro de uma hora. Por isso, a entrevista com o colaborador é extremamente importante. Tá? Tempo efetivo de atividades com digitação. Máximo de 5 horas, tá? O que acontece? Geralmente, a pessoa é contratada por 8 horas, mas ela não passa todas as 8 horas cravadas fazendo digitação, né? Ela atende um cliente no balcão, ela atende um telefone, enfim. Para serviços de teleatendimento, call center, o prazo, o período de contrato de trabalho é de 6 horas, tá, pessoal? Tem essas particularidades em diferentes setores econômicos, tá? Então, como eu falei, para atividades que trabalham exclusivamente ali no computador, precisa de uma pausa de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados. E essa pausa tem que ser após os primeiros 50 minutos trabalhados e antes dos últimos 50 minutos a serem trabalhados, tá? Vamos ver. Acho que dá para a gente dar uma paradinha, aqui tem toda a parte de operadores de checkout que vai levar mais um tempinho. Então, vamos fazer um intervalinho de 10 minutos, porque aqui eu não vou conseguir passar dentro de 10 ou 15 minutos, né, toda essa parte, tá, pessoal? Vamos fazer um intervalinho para vocês tomarem uma água, levantarem, irem no... Não sei, não tem live hoje, né? Hoje não tem live, então vocês não precisam me trocar de tela. Não preciso disputar com o pessoal do sertanejo. Certo? Vamos dar um pause aqui.